pescadoras enfrentam vários impasses, né, vários problemas em relação ao seu reconhecimento, sua valorização do trabalho e reconhecimento como trabalhadora da pesca mesmo. Quando a gente foca, quando a gente dá ênfase no olhar para as mulheres no Nordeste paraense, que é da onde eu venho, onde eu moro, a gente visualiza várias problemáticas assim extremamente graves em relação a se explora ao trabalho das mulheres, né? Na pesca no geral, a questão da divisão sexual do trabalho é muito forte, né? É muito forte o que é de homem e o que é de mulher. Então, pesca para alto mar é coisa de homem, pesca nas proximidades da casa é coisa de mulher. Então, estabelece muito, e essa diferença é também, de certa forma, um agravante na relação dessas mulheres com o trabalho e no seu reconhecimento, então, como trabalhadora, né, como pescadora, digamos assim. Tanto por elas, quanto pelo conjunto, né, da categoria mesmo. Como elas desenvolvem trabalhos, como, por exemplo, o beneficiamento do caranguejo, que é a chamada catação, onde os homens realizam a tiração, né, eles tiram o caranguejo, e as mulheres vão realizar então o beneficiamento, que é catar, né, para tirar essa carne do caranguejo, que elas chamam então de massa do caranguejo. Elas têm que fazer esse trabalho nas proximidades da casa, né, ou ir junto com as atividades da casa. Então é um trabalho que se mistura também com as atividades domésticas. Aí soma-se a isso as várias outras atividades que elas realizam no entorno da casa, atividades de pesca, de mariscagem, com o chamado sururu, né, ou em outros lugares do Pará, do Nordeste paraense, a gente chama também de sarnambique. Essas mulheres, por desenvolver essas atividades junto com as atividades domésticas, também consideram-se então que elas ajudam nas atividades de casa e não que isso é um trabalho, né, que elas são trabalhadoras daquele setor. E isso também é outro empecilho para que essas mulheres consigam se regularizar como pescadoras, realmente consigam adquirir os seus direitos em relação a essa atividade. Outra questão muito grave é a questão do preconceito institucional, que é chegar nos órgãos, né, legais para desenvolver o trabalho e não ser e ter o preconceito de não ser considerado uma pescadora. Órgãos como o INSS, que as mulheres às vezes precisam chegar sujas, maltrapilhas, porque às vezes chegam com batom ou arrumadas para fazer a entrevista, né? Enfim, no processo de aposentadoria ou de seguridade, e aí eles dizem que elas não têm cara de pescadora, né? Então imagina o que é isso. A mulher já está extremamente necessitada, né, de um amparo, né, em relação aos seus direitos, aí chega num órgão e ainda não tem cara de pescadora porque está arrumada demais, digamos assim. Outra questão muito séria é a questão da exploração no trabalho mesmo, porque toda essa categoria de pescadores e agricultores é enquadrada na categoria de segurado especial para aposentadoria, né? Mas essas pessoas não podem ter carteira assinada por um determinado período de tempo. E isso é usado também para que seja negado então esses direitos trabalhistas em relação às atividades que são desenvolvidas por essas mulheres, porque nessa região vem se desenvolvendo há alguns anos as chamadas fábricas de catação, que são locais onde os donos de barco eles vão colocar os caranguejos à disposição, digamos, das mulheres para que sejam catados, e elas trabalham por produtividade. Às vezes as mulheres passam horas sem ir ao banheiro, ficam sem almoçar, enfim, porque como é por produtividade, elas querem produzir mais para poder, né, ter um rendimento mínimo. E aí com isso, esses donos de captação já incluem esse argumento de que, olha, a gente não pode regularizar, porque se vocês forem regularizados, vocês vão perder, né, a categoria de segurado especial, não vão conseguir se aposentar. Então, na verdade, isso é um benefício que eu estou, né, dando para vocês, para não prejudicar vocês, na verdade, né? Isso é para não prejudicar. E aí, em cima desse argumento, as mulheres aceitam, então, trabalhar simplesmente pelo valor da massa, que é um valor baixo, e altamente explorada. Então, tem mulheres que catam 400 caranguejos por dia.
são vários os entraves que se misturam também com a questão da divisão sexual do trabalho, do machismo, né, histórico. Então, são mulheres que por anos passaram, então, eram representadas por homens em relação à sua voz e seus direitos. Hoje vem tentando se organizar, se auto-organizar para poder falar, né, do que elas consideram que seja importante. Então, são inúmeras questões que têm uma necessidade urgente que seja publicizada e travada em relação às mulheres pescadoras, né? São trabalhos árduos, trabalhos exaustivos, que fazem vários esforços repetitivos, trazem doenças crônicas para essas mulheres, que por vezes elas não conseguem linkar com a atividade do trabalho, por já ter naturalizado essas atividades e por ser um processo que às vezes vai desencadear um problema de saúde a longo prazo. Muitas vezes as mulheres não conseguem estabelecer essa relação. Os profissionais que atuam também não têm um preparo, uma formação para conseguir auxiliar essas trabalhadoras e para que elas façam uma prevenção, né, dessas possíveis doenças relacionadas ao trabalho. Quando a gente também analisa as relações dessas comunidades, né, das pessoas com o meio natural, com os recursos que eles utilizam para viver, né, com os recursos pesqueiros, a gente observa então o quanto essas mulheres são responsáveis pela essa transmissão do conhecimento, pela transmissão da forma de realizar o trabalho, como é que o trabalho é um princípio mesmo educativo das relações entre as pessoas, né? E que essas mulheres então, por estar mais próximas aos filhos, as crianças geralmente a partir dos 4 anos de idade já são levadas junto com elas para as atividades e na medida do que conseguem desenvolver também já contribui nas atividades de trabalho, né? De acordo com a idade. Então a gente começa a observar o quanto que essas mulheres são agentes mesmo, transmissoras desse conhecimento, desse cuidado com o ambiente, dessa relação, né, entre o cotidiano e as formas de trabalho e a preservação mesmo do ambiente onde elas utilizam os recursos naturais. Eu preciso dos meus filhos para eles estudarem muito, para aprender, tiverem uma vida melhor, mais do que eu, né? Porque eu não sei ler, eu estudei pouco, não aprendi. Eu quero as coisas deles para eles estudarem, aprenderem, um dia terem uma vida melhor do que a minha, né? Porque a minha vida é essa. E a deles para ter um lugar mais, eles trabalharem, ter uma vida mais melhor do que a minha. Porque eu não quero que eles passem como a gente está passando, catando caranguejo, né? Para estarem sofrendo, uma vida mais melhor. Por isso quero que eles estudem, aprendam, para arrumar um emprego, para eles não levem, para eles saberem viverem. Preconceito institucional em relação a órgãos como o INSS, que as mulheres às vezes precisam chegar sujas, maltrapilhas, porque às vezes chegam com batom ou arrumadas para fazer a entrevista, né? Enfim, e aí eles dizem que elas não têm cara de pescadora.